noite. Hoje estamos aqui com a lutadora Luana Pinheiro do MMA e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a carreira dela, sobre as coisas que ela gosta, a infância, como que ela fez tudo isso para chegar até onde ela chegou hoje. Oi, beleza. Fala um pouco pra gente, onde você começou, como era a sua infância, onde você nasceu? Então, eu nasci em João Pessoa, né? Comecei o judô bem novinha, porque os meus pais são professores. E daí eu comecei judô com 2 anos, 2 para 3 anos. A minha família toda é judoca, veio do meu avô, que era presidente da federação lá. E aí começou meu pai, os irmãos do meu pai, então a minha família inteira, os meus tios, meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, os meus 5 irmãos são faixa preta de judô e eu comecei a arte marcial no judô. Nossa, essa daí foi a primeira arte que você começou mesmo? Sim, na verdade foi o que eu fiz a minha vida inteira praticamente, né? Porque no MMA ali paralelo? Não tinha, mas não de luta. Eu fazia natação e ginástica olímpica. E aí eu fazia natação, aí corria para ginástica e depois ia para o judô. O judô era o último, então eu saía da escola e ia para a Vila Olímpica, que eu treinava lá em João Pessoa no CIEF. Era uma vila que tem vários esportes. Aí eu fazia tudo lá. Tudo lá, então, mas como que você falou, nossa, eu vou seguir aqui no judô, na arte marcial? Foi seu pai, foi sua mãe? Então, eu era praticamente obrigada a treinar judô, né? Tipo assim, era como se fosse, eu não posso dizer principal, mas era que nem estudar. Você tem que estudar, você tem que treinar judô. Então, eu tinha naquela de todo dia eu tinha que ir para a escola e da escola judô. E era assim com todos os meus irmãos. Só que eu gostava de fazer outras coisas. Eu já fiz handball na escola, futsal, fazia vôlei. O que eu gostava mais, que eu cheguei até a competir, foi na natação. Eu fiz 10 anos de natação. E a ginástica eu fazia porque lá onde eu treinava era no ginásio que tinha metade judô e metade ginástica. Aí eu ficava lá, ficava vendo as meninas dando mortal. Eu, caralho, eu quero fazer também. Aí eu perguntei pro meu pai se eu podia, né? Ele falou, pode fazer. Aí eu fazia e até servia como uma musculação para mim, como eu não malhava. E na ginástica você faz muita força, então ajudou muito, que eu tinha explosão, força, flexibilidade, então era como se fosse um complemento do judô. Tudo isso era tipo, juntava e fazia um complemento já para você ir se preparando para mesmo pro judô, né? Porque a natação puxava muito meu gás, né, que a gente tipo assim, passava horas nadando, aí saía já com o maiô molhado, ia fazer ginástica, aí da ginástica chegava no judô já tipo assim, morta. Aí isso eu fiz, eu acho que durante uns 5 anos. Aí quando eu cheguei nos 17, tipo assim, eu já não estava aguentando, mas estava no 3º ano da faculdade, da escola, então ficou muito puxado.
No começo meu corpo aguentava, né? Depois meu corpo já tava tipo assim, meu Deus, chegava no judô, aí meu pai, bora Randori, e eu ficava tipo assim, de corpo mole, aí ele, tá vendo? Na hora de fazer o que é pra fazer, você não faz. Aí eu tive que parar com a natação, até porque eu já estava no nível de competidor, então eu tinha que fazer, tipo assim, outro treino, a parte técnica, eu tinha que malhar, então não dava para eu continuar na natação. Fazer aqueles dois esportes paralelos. Aí eu fiquei só na ginástica e no judô. Daí eu fiz um teste pro Minas Tênis Clube, que é um clube lá em Belo Horizonte. Daí eu fiz um teste, na verdade o técnico me viu lutando, porque a gente tem muita competição no ano, né, brasileiro, seletiva, e aí ele me viu e me convidou. Aí eu fui lá para Belo Horizonte, fiz o teste no Minas e passei. Aí eu fui para lá em 2012, aí eu fiquei até 2016 treinando. Judô. Aí... É porque assim, faz muito tempo que eu faço judô, né? E é bem difícil assim você chegar, ganhar uma seletiva olímpica, entrar na seleção, viajar e tal, porque querendo ou não tem muita gente. E tem muita gente boa. Como outros esportes também, né? Sim, E como aquilo já era uma coisa que eu fazia desde criança, com 10 anos eu tirava peso correndo, sabe? Tipo assim, eu via os meus amigos comendo coxinha no intervalo, sorvete, eu ficava tipo assim, eu queria comer e eu não podia comer porque eu já tinha, com 10 anos eu já tinha que fazer dieta para poder lutar, porque para eu lutar naquele peso eu tinha que fazer dieta, eu tinha que ganhar para eu poder viajar, para ter bolsa atleta, porque tudo que eu tive na minha carreira no judô foi, quer dizer, tudo que eu tive na minha carreira foi graças ao judô. Eu sempre estudei em escola particular boa, com bolsa, tive bolsa atleta, então... Tudo você lutou para isso, conquistando, né? Então não foi que nem... Até pode se considerar meio que sofrido, né? É, verdade. Porque você começa desde os 10 anos, se dedicando já é uma coisa pesada. Né? Eu corria tipo meio-dia no sol, lá em João Pessoa faz muito calor, né? E a minha mãe ia me deixar lá e eu ia de casaco, tipo, eu era uma criança, né? Correndo para tirar peso, para emagrecer, eu lutava até 36 quilos. Aí eu ficava 2 quilos acima, aí eu não fazia dieta, na verdade é porque eu era uma criança, então eu não tinha aquela de... eu vou comer isso porque isso vai emagrecer. Não, minha mãe me levava no nutricionista, era para eu comer 3 bolachas de sal e um iogurte. Aí eu comi um pacote. Eu falava, eu como um pacote amanhã, eu não como nada. Aí tinha, sei lá, 5 barras de proteína de chocolate. Aí era para comer uma para cada dia, né? Aí eu lá na geladeira comia uma, eu ainda tô com fome. Eu falei, eu vou comer a de amanhã, que aí a de amanhã eu não como. Aí eu comia 2, então... Eu fazia tudo errado. E daí eu fui crescendo, né? E aí eu fui pro Minas. E aí lá o bicho pegava mais, porque eu treinava com meu pai, né? Então, tipo, meu pai puxava, mas quando eu ficava de corpo mole, ele, então tá, senta aqui, fica do lado. Eu já não fazia e tal. E quando eu fui pro Minas, eu não tinha minha família, eu fui morar sozinha lá, era eu e mais as meninas que treinavam lá. Então eu tive que... O que eu não amadureci quando eu era criança, mais nova, né? Eu amadureci, tipo assim, tudo com 17 anos. Então eu morava numa república lá com mais outras meninas do judô, da natação, do vôlei. E fazia tudo, comecei a fazer musculação lá e tinha preparação física, tinha circuito, tinha treino técnico, coisa que eu não tinha antes era só judô. E mesmo só com aquele judô que eu fazia e a ginástica, a natação, eu me saía bem nas competições. Então... Imagina treinando mais. Treinando mais. Então, quando eu fui pra lá, eu evolui muito. Porque não tinha o meu pai para passar a mão na minha cabeça, né? Eu ficava muito sozinha. Então lá eu evoluí não só no meu judô, mas como pessoa também. E como você foi para arte marcial, no Muay Thai e Jiu-Jitsu? Foi a partir de quantos anos? Então, em 2015 eu fiz a seletiva olímpica. E aí eu perdi a primeira luta. Eu não gostava muito de treinar chão e
na minha primeira luta eu perdi no chão. E aí eu fiquei meio... Foi no jiu-jitsu? Não, no judô. No judô mesmo. É, eu fiquei meio triste, desmotivada e tal. E daí eu comecei a ver, né, a Honda lá na televisão, e ela entrava e a galera gritava, e ficava, caraca, que doido isso. Aí eu ficava pensando, imagina eu, né? Tipo assim, será que a galera vai... Eu entrar, Luana Pinheiro, e a galera, Aí eu achei, tipo, porque no judô tem muita área, então você tá lá, você luta aqui, mas também tem outra luta lá, outra luta lá. Então a galera fica, e lá eu falo, caraca, vai ser só eu, e aí a galera, tipo, gritando pra mim, deve ser muito doido. Aí foi um professor de uma academia de jiu-jitsu lá treinar, lá no Minas, aí eu falei assim, posso ir treinar um dia de jiu-jitsu e tal? Ele, claro, pode, eu treinei jiu-jitsu porque eu não era boa no chão, e eu queria melhorar. Aí eu vi lá que tinha MMA também, aí eu falei assim, perguntei pro sensei lá, né, o sensei Tite, eu falei, sensei, eu posso vir fazer um treino de MMA? Ele, mas o seu sensei lá do judô não vai achar ruim? Eu falei, não, é só um treino, só pra eu ver como é. Aí ele, pode vir. Aí eu fui lá, fiz um treino, aí eu achei, tipo assim, muito legal. Aí eu entrei de férias, né, a gente sempre vai no final do ano pra casa, todo mundo. Aí eu fui pra casa, aí eu falei assim, eu já tava mais desmotivada com o judô e tal, e eu precisava de uma coisa que reacendesse assim a chama, né? Aí eu falei, mãe, o que você acha do MMA e tal, não sei o quê? Aí ela, você tá maluca? Esses negócios de ficar dando soco na cara, vai que dá algum problema, não sei o quê. É muito agressivo e tal, porque os meus pais, eles são do judô, é aquele judô japonês, tipo assim, disciplina, fazendo a técnica, não é aquela ignorância, Aí eu peguei e falei com meu pai também, aí meu pai falou, Luana, não inventa essas coisas não, ficar tomando soco, aí depois você fica cheio de problema, vai ficar retardada, não sei o quê. Você já brigou na rua? Aí eu, não, ele, como é que você sabe que você vai gostar de ficar tomando soco? Não tem pra quê não, seu rosto é ser bonitinha, vai ficar feia toda... como é que ele falava? Que eu ia ficar toda deformada. Aí eu, vai não, olha a Honda aí, ela luta e nem apanha, não faz nada, né? Aí tá, eu conversei com minha mãe, né? Aí ela falou, minha filha, se é isso que você quer, eu vou te apoiar, mas eu vou ficar com um aperto no coração. Aí eu falei, eu já ia embora, aí meu pai não tinha gostado muito da ideia, né? Aí eu conversei com ele, aí ele falou assim, é isso mesmo que você quer? Na outra vez que eu voltei lá na casa dele, que meus pais são separados, aí eu ficava na casa do meu pai e da minha mãe, eu fui me despedir dele, aí ele falou, é isso mesmo que você quer? Aí eu falei, quando eu voltar pra BH eu vou fazer MMA, e ele, então tá aqui uma luva, aí ele me deu uma luva de boxe, aí eu fiquei mó feliz, né? Aí voltei pra BH, aí comecei a treinar, e aí nos primeiros treinos, aí eu via que o negócio não era aquilo, né? De entrar e a galera gritar, o negócio era eu chorava no treino, eu falava, meu Deus, é isso mesmo que eu quero, tal. Aí, eu acho que com menos de 6 meses, o sensei marcou uma luta pra mim, e foi direto no profissional, não lutei amador. E aí eu não tinha muita... Eu não tinha experiência, né? Então foi indo, então, eu lutei judô praticamente nessa luta, mas essa luta foi muito importante porque eu fiz 3 rounds, eu fiz os 3 rounds, tipo, que eu tava lutando pela minha vida, porque eu nunca tinha sentido aquilo. Todo mundo do judô me perguntava assim, véi, como que é entrar lá dentro? Eu falei, não existe nada, tipo, você fazer final de brasileiro, de, sei lá, de Grand Prix, que Grand Prix é quando você luta pela sua equipe, você tá lá, mas tá todo mundo gritando por você. Tá apoiando, né? Mas no MMA é muito diferente, você entra lá, aquela porta fecha, você fala assim, meu Deus, é agora, tipo, não quero mais desistir. Então foi uma sensação que eu nunca tive no judô, única, Só quem entra lá dentro já entrou, entende. E eu acho que essa luta foi muito importante pra mim, porque eu fiz 3 rounds e 3 rounds tipo de porrada. Eu acho que se eu tivesse feito uma luta rápida, que foi mais ou menos as minhas outras lutas, eu não ia saber que se era isso mesmo que eu queria, porque foi
tipo, uma coisa que eu nunca tinha sentido, né, na minha vida. Foi uma porradeira. E essa luta, eu parei, pensei, véi, é isso que eu quero? Mas aí eu vou treinar muito para não acontecer o que aconteceu, porque eu fiz, como eu não tinha muita noção, então eu fui muito pra briga, eu não pensei, então eu morri muito no gás. E essa luta fez com que eu meio que abrisse, assim, sabe, a minha cabeça de não é só chegar lá e socar e derrubar. Você tem que... Uma porquê por trás, isso, né? E assim, como que... Quem te incentiva hoje para suas lutas? Quem te prepara psicologicamente até na sua carreira? Então, tem o meu técnico, né, o Tite, que é o Cristiano. Ele, desde que eu comecei a treinar, ele é assim, eu acho que a pessoa que mais acredita em mim, que acha que eu sou foda, que eu vou bater em todo mundo, é ele. Então ele é o meu maior incentivador. Desde que eu comecei a treinar, ele sempre me ajudou, sempre me apoiou. E é ele que, tipo, que fez com que eu me apaixonasse pelo MMA, e ele que sempre esteve do meu lado. Sim. E a gente sabe também que o seu marido é o Matheus Nicolau. Isso. E como que é a relação entre vocês dois? Então, ele me ajuda muito diariamente no treino, né? Ele tem uma experiência bem grande, e eu acho que eu sou privilegiada, assim, porque todo o conhecimento que ele tem, que ele já teve, que ele já viajou muito, ele passa para mim. E desde então como que eu posso falar? Eu evoluí muito desde que ele começou a passar as coisas que ele faz e tudo. E isso eu consigo, tudo que ele passa pra mim, eu consigo fazer no treino. E ele, tipo, ele me motiva demais. No dia que eu tô meio triste na minha luta, quando eu ia lutar, todo dia ele me acordava e falava assim: hoje é um grande dia, vamos dar seu melhor, que sua hora tá chegando. Então isso... É um incentivo bem mais, né? Isso, eu ficava muito feliz, porque eu sabia que tinha, tipo, não só ele, mas tem outras pessoas que acreditam em mim. Então, todo treino eu pensava assim, véi, eu tenho que dar o meu melhor, porque eu dando o meu melhor aqui, quando eu chegar lá vai ser uma consequência, né? E como tem muitas pessoas que acreditam em mim, eu tenho uns investidores também, tem os meus pais que antes não apoiava muito, mas eles estão vendo que tá dando certo, então aí eles estão tipo assim, me apoiando. Eles agora, antes eles não gostavam de assistir, hoje eles já assistem as lutas, e isso me faz me faz ter mais vontade, sabe? E assim, fala pro pessoal um pouco do seu cartel, das lutas que você fez também até hoje. Então, eu tenho 6 lutas, eu perdi uma, eu tenho 5-1. A luta que eu perdi foi a terceira, e foi por decisão dividida. Eu acho que eu não perdi essa luta, sabe? Mas, né, tá lá no cartel, então, foi uma luta bem dura. Eu acho que poderia ter dado empate ou pra mim, né? Mas eu acho que essa luta fez com que eu crescesse muito, porque se eu não tivesse perdido, eu ia achar que tava tudo bem. Vamos treinar judô, chão, vamos lá derrubar tal. E não era assim. Essa luta fez com que eu parasse e pensasse: eu preciso treinar isso, preciso treinar aquilo, porque só o que eu estou treinando não ia dar, né? Porque, querendo ou não, as adversárias vão passar a ser mais duras, e eu preciso estar preparada para tudo. Então, essa luta me fez com que eu acordasse, né? E com que eu procurasse evoluir em outras áreas. E aí foi uma coisa ruim, é claro que vai estar lá a minha derrota para sempre, mas foi uma coisa que me fez evoluir muito na luta. E para finalizar também, qual um sonho que você tem ainda para se realizar? Desde que eu era pequena, eu tinha um sonho de ser campeã olímpica, né? Eu acho que toda atleta que é
de esporte olímpico tem um sonho olímpico. Mas se você é campeão olímpico, campeão mundial, você é a melhor do mundo. Então hoje eu sempre tive um sonho e no MMA ou no judô vai ser o mesmo, de ser a melhor do mundo. A melhor do mundo, esse é o seu sonho. É. Então, galera do canal, esse daqui foi mais uma entrevista com a lutadora Luana Pinheiro. E não deixe de deixar seu like, compartilhar o vídeo e ativem as notificações para ter sempre recebendo cada semana um vídeo novo. Obrigado, Luana. Obrigado você, valeu galera e até a próxima.